Neste vídeo eu estarei falando com vocês a respeito do pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Seria possível nos nossos dias atuais que este pecado ele possa ser cometido? Algumas pessoas dizem que sim, outras pessoas dizem que não. Então há uma dúvida, uma divisão aí de opiniões entre as pessoas. Mas para uma melhor resposta, nós precisamos analisar o texto, analisar esta história, este fato que ocorreu e ver os fatos envolvidos ali, para que assim nós possamos ter uma resposta clara se este pecado ele pode ser cometido nos nossos dias ou não. Esse texto, essa história, ela está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 12, a partir do verso 22, Marcos, capítulo 3, a partir do 20, e Lucas, capítulo 11, a partir do verso 14. Eu estarei meditando, analisando com vocês aqui no Evangelho de Mateus. O texto diz o seguinte: trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo falava e via. E toda a multidão maravilhada dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, o príncipe dos demônios. No verso 28 ao verso 32, Jesus diz o seguinte: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo e nem no vindouro. Então aqui, meus queridos, já podemos ter uma ideia do que aconteceu, do que ocorreu no tempo de Jesus a respeito desta história. Jesus ele expulsa o demônio de uma pessoa, e este demônio impossibilitava esta pessoa de enxergar e de falar. Jesus, ao expulsar o demônio desta pessoa, a pessoa ela não somente fica liberta, mas como ele também ele vê, começa a ver normalmente e a falar também. A multidão presente ali fica maravilhada e chegam até reconhecer, confessar, dizendo, porventura não é este o filho de Davi? Entre a multidão também estavam os fariseus, e vocês sabem que os fariseus eram duros perseguidores de Jesus na época. Não somente os fariseus, mas tinham os sumos sacerdotes também, saduceus e tantos outros judeus ali que não concordavam com as coisas que Jesus falava, não aceitavam as coisas que Jesus fazia, mesmo sendo o bem, mesmo Jesus não fazendo nada errado, mas por eles terem um ódio da pessoa de Jesus, eles não conseguiam aceitar nada que Jesus fazia. Geralmente é isso que acontece quando uma pessoa odeia o outro. Ainda que a pessoa esteja fazendo o correto, o certo, a tendência daquele que odeia esta pessoa é apenas criticar, só sabe criticar o que a pessoa faz, o que a pessoa fala, o que a pessoa veste, como a pessoa anda, com quem ele anda. Geralmente é isso que acontece quando uma pessoa odeia o outro, E com Jesus não era diferente. Tanto é que nós vemos aqui no texto, os fariseus, eles atribuem aquele milagre realizado por Jesus como se fosse algo feito por demônios. Eles dizem: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Estavam eles alegando que Jesus estava cheio de demônio, e através do poder destes demônios que estavam em Jesus, Jesus operava aqueles milagres. É algo até que sem lógica, Porque assim como eles tinham conhecimento dos demônios, eles sabiam que eram os espíritos malignos, espíritos maus, que estavam ali apenas para fazer o mal às pessoas. Então, como atribuir a demônios
um bem que acabou de ser feito a uma pessoa. Então por aí nós vemos o tamanho do ódio que eles tinham da pessoa de Jesus. E isto fazia com que eles rejeitassem tudo quanto Jesus fazia. Jesus deixa claro ali para os fariseus que aquele milagre que ele acaba de realizar era algo totalmente divino. Tanto é que Jesus ele não atribui nem a ele. Ele não atribui a ele aquele ato, mas ele atribui aquele milagre que ele acabou de realizar como uma obra do Espírito Santo que estava sobre a vida de Jesus. Então Jesus deixa claro que o Espírito Santo de Deus estava sobre ele, e o que ele fazia, os milagres que ele operava, os ensinamentos que Jesus passava, tudo aquilo que Jesus ele fazia eram obras do Espírito Santo de Deus que operava diante dos olhos das pessoas. Era algo vindo de Deus, algo vindo do Espírito Santo de Deus. Dá-se início então ali uma discussão entre Jesus e os fariseus. E Jesus deixa claro para os fariseus que eles acabaram de cometer ali uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E que aquele que blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas por que não tem perdão? Não tem perdão não é porque Deus ele não quer perdoar, sendo que o reino de Deus é baseado no perdão. Eu não vou falar aqui agora neste vídeo a respeito de perdão, porque senão vai ficar muito longo, mas no próximo vídeo nós vamos falar um pouco a respeito do perdão. Mas o reino de Deus é baseado no perdão, então não é que Deus ele não quer perdoar, mas na verdade é que Jesus, ao observar a dureza do coração dos fariseus para uma obra que estava sendo realizada pelo Espírito de Deus, e pelo fato deles estarem rejeitando aquele milagre, atribuindo aquele milagre a demônios, então eles estavam com o coração duro, eles não estavam dispostos a reconhecer que Deus estava com Jesus, que realmente o que Jesus falava era verdade. A partir do momento que eles aceitassem que o que Jesus fazia era certo, então eles estariam reconhecendo que realmente Deus era com Jesus. Eles não queriam reconhecer isto, então por isso eles endureciam o coração. Agora, por que não tem perdão? Para isto nós precisamos ver nas Escrituras qual que é a função do Espírito Santo, ou uma das funções, porque as funções do Espírito Santo são várias, né? Mas nós precisamos ver essas funções para que nós possamos entender por que Jesus falou que não há perdão. E uma das funções do Espírito Santo é interessante. Jesus ele cita ela em João capítulo 16, no verso 8, onde Jesus ele diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha aí, Jesus aqui falando a respeito do seu retorno para o céu, da sua volta para a presença do Pai. Jesus deixa claro aqui aos discípulos que ele não deixaria os seus seguidores órfãos, não deixaria seus seguidores sozinhos. Jesus não deixaria a igreja sozinha, mas ele enviaria um substituto, alguém que estava na mesma capacidade, alguém que tinha a mesma autoridade. Jesus enviaria nesses dias em que ele não estivesse presente pessoalmente, mas esta pessoa que ele enviaria, no caso é o Espírito Santo de Deus. E no verso 8 Jesus ele diz claramente que o Espírito Santo de Deus é aquele que convence o homem do pecado. Então por aí não fica difícil de nós entendermos por que quem peca contra o Espírito Santo não tem perdão. Porque se o próprio Espírito Santo, que é a pessoa que convence o homem do pecado, se você endurece o teu coração ao Espírito Santo, então de que maneira você vai se arrepender?
Se você endurece o coração ao Espírito Santo, você jamais vai reconhecer que você tem pecado. E se você não reconhecer que você tem pecado, então você jamais vai buscar um perdão de Deus. E aí então se torna um pecado eterno, né? Porque na tua opinião você não tem pecado, você endurece o coração ao que o Espírito Santo de Deus está fazendo. Você não quer dar ouvido, ou seja, e isso impossibilita você de ter um arrependimento e alcançar o perdão de Deus. Então você nunca vai conseguir esse perdão. Por isso que Jesus falou que quem peca contra o Espírito não será perdoado. Não é porque Deus não quer perdoar. Deus, ele quer perdoar, mas ele só perdoa a partir do momento que a pessoa ela reconhece que ela precisa desse perdão. E o único que pode fazer você reconhecer que você precisa desse perdão é o Espírito Santo. E se você endurece o coração à voz do Espírito Santo, então você nunca vai se arrepender dos seus pecados. Hebreus capítulo 3, no verso 7, verso 8 diz: pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, meu querido, nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo e dar ouvido, né? Dar ouvido, crer, colocar em prática na nossa vida e nos arrepender dos nossos pecados e buscar fazer apenas aquilo que agrada a Deus. Então os fariseus, ao fechar os olhos e dizerem não, isso não é obra de Deus, isto é obra de demônios, eles estavam endurecendo o coração ao Espírito Santo de Deus. Então não tem perdão, não tem como perdoar, não tem como alcançar este perdão. Para alcançar o perdão, tem que dar ouvido à voz do Espírito Santo. Por que Jesus ele diz que não há perdão neste mundo e nem no vindouro? Neste mundo, é como nós estamos falando, neste mundo, porque se você está aqui em vida, presenciando a obra do Espírito Santo, as coisas que o Espírito Santo faz, e você não crê, você não aceita, então você não consegue ser perdoado, porque na sua opinião você não tem pecado. É o que o mundo diz, né? Não, pecado, não existe pecado. Não, esse negócio de pecado é invenção dos crentes. Não é assim que o mundo diz? É assim que o mundo diz. Então eles fecham os ouvidos, os olhos e não veem a obra do Espírito Santo. E nem no vindouro, ou seja, nem na vida vindoura. Nós sabemos que todas as pessoas vão prestar conta diante de Deus das suas atitudes, das suas ações, tá? Todo mundo vai prestar conta. Existem pessoas que dizem assim: morreu, acabou, mas ele está muito enganado. Não morreu, acabou não, meu querido, porque haverá uma segunda ressurreição. Apocalipse 26 diz: bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição, e continua dizendo que esses que fazem parte da primeira ressurreição, sobre eles não tem poder a segunda morte, ou seja, não morrerão mais, viverão eternamente. Quem são aqueles que fazem parte da primeira ressurreição? São aqueles que se converteram a Cristo, são aqueles que deram ouvido à voz do Espírito Santo, são aqueles que se arrependeram dos seus pecados, se converteram e permaneceram fiel até o fim, servindo ao Senhor. Esses são aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Agora, se há uma primeira ressurreição, dá-nos então a entender, Apocalipse 20, verso 6, que haverá uma segunda ressurreição. E para quem então é esta segunda ressurreição? Esta segunda ressurreição é para aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, é para aqueles que não deram ouvido à voz do Espírito Santo, continuaram nos seus pecados, não se preocuparam em fazer aquilo que realmente agradava a Deus, e pecava contra Deus e pecava contra os homens também, contra as pessoas. Estas pessoas ressuscitarão na segunda ressurreição para se apresentar diante do Senhor no dia do juízo final, para serem condenadas pelos seus pecados, por tudo aquilo que elas fizeram, e serem lançadas no fogo eterno. Esta é a verdade, queira você ouvir
ou não aceitar, mas é isto que vai acontecer. Aí as pessoas dizem assim, mas o Espírito hoje não está atuando em nosso meio. Como não? Atos dos Apóstolos capítulo 2, quando ali a prova concreta da vinda do Espírito Santo, ou seja, da presença da pessoa do Espírito Santo neste mundo, está mais que comprovado aí que o Espírito Santo está em nosso meio. E de que maneira o Espírito Santo ele está atuando? O Espírito Santo hoje, ele atua por intermédio da igreja. No Evangelho de Mateus, a respeito de Jesus e o Espírito Santo, Jesus deixa claro que o Espírito Santo estava atuando por intermédio dele na cura daquele moço endemoniado. Hoje, Jesus deixa claro para nós que o Espírito Santo ele está atuando sim no mundo por intermédio da igreja. A igreja com as portas abertas, quando um culto está em andamento ali, é o Espírito Santo de Deus proclamando, dizendo que o Senhor está voltando, é o Espírito Santo de Deus proclamando que nós devemos mudar as nossas atitudes. E eu não me limito apenas à igreja dentro de quatro paredes, mas eu digo cada servo do Senhor em particular. Quando nós sairmos para fazer uma visita, seja no hospital, seja na casa de alguém, seja para fazer um culto ao ar livre, alguém pregando numa praça pública, ou alguém ali falando de Jesus para uma pessoa, tudo isto são obras do Espírito Santo. É o Espírito Santo ali atuando, querendo convencer as pessoas dos seus pecados, para que elas possam se voltar para Deus e se converter, e aí então alcançar a salvação também, e para que você possa fazer parte da primeira ressurreição. Ok? Então, meus queridos, então respondendo a pergunta aí, sim, nos nossos dias hoje é possível sim pecar contra o Espírito Santo. A blasfêmia é pecar contra o Espírito Santo. Isso é o significado da blasfêmia. E se a pessoa deixa de ouvir a voz do Espírito Santo, ela está pecando contra o Espírito Santo. É um pecado que continua assim, conduzindo muitas pessoas aí a morrerem ainda sem salvação. Pessoas que não dão ouvido à voz do Espírito Santo e continuam nas suas atitudes erradas aí, então este pecado ele continua ainda aí presente nos nossos dias hoje, e é o que mais leva as pessoas aí à perdição e a perder a sua salvação. Então dê ouvido à voz do Espírito Santo, né? Se converta, mude as suas atitudes, tá? E assim então você será salvo. Que Deus abençoe a sua vida. Dê aí o seu joinha, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e Deus abençoe a sua vida. No próximo vídeo estaremos falando aí a respeito do perdão. Amém? Deus abençoe.